Amém. Josué capítulo 1 diz: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra do Eteu até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, irmãos? Pode sentar. Mais uma vez estamos nós aqui diante do livro de Josué. Tem coisas que sempre precisam ser repetidas. Irmão, e uma característica marcante desse capítulo, você já sabe. É Deus dizendo tantas vezes para Josué: esforça, ser forte, ser corajoso. O que é isso? O que Deus está querendo com Josué? Certamente que Josué é um homem corajoso, é um homem esforçado, é um homem com uma estrutura forte. Certamente é, porque Deus o está chamando. Mas ainda assim Deus está repetindo: ser forte, corajoso, não temas. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Por que Deus está fazendo isso? Porque ao longo da caminhada, Josué, como todo ser humano, poderia sofrer aquelas, como é que dá o nome? Acomodações, aquelas preguicinhas espirituais. Porque eu já vi até pessoas dizendo assim: não, irmão, eu não leio mais a Bíblia não, porque eu já li a Bíblia toda. Ou seja, essa pessoa foi acometida de um espírito de preguiça, além do espírito da ignorância. Pois se a palavra de Deus é viva e eficaz, e nós temos visto que esses textos, só o Novo Testamento foi implantado há 2000 anos atrás, e essas palavras se renovam a cada dia nas nossas vidas, mas deixemos a ignorância de lado, vamos falar da preguiça mesmo que as pessoas têm. E Josué ia ter uma caminhada muito árdua, sem contar que aquele deserto já devia ser uma parada. A Bíblia vai mostrar que Josué conquistou 31 reis. Isso significa que ele teve 31 guerras. No mínimo isso ele teve. 31 guerras. Imagina uma pessoa guerrear 31 vezes. Haja preparar exército, haja preparar armas. Isso requeria o que do ser humano? Muita vontade, muita garra, muita disposição, muito esforço. E a palavra-chave de hoje: muito trabalho, irmão. Eu quero te dizer, meu irmão, não seja uma pessoa que qualquer coisa te acomode. Põe na tua cabeça a frase que eu tenho na minha: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também.
disse Jesus. Não aceite estacionar. Não aceite, sabe, aquela sonolência espiritual. Não aceite isso, meu. Muita gente começa tão bem, como a gente costumava dizer, no primeiro amor. Mas daqui a pouco a vida também tem as suas barreiras. A vida tem as suas guerras, meu irmão. A pessoa começa solteiro servindo a Jesus, ela tem todo o tempo do mundo. Está na igreja todo dia. E se tiver que ir a pé 20 quilômetros, vai a pé 20 quilômetros. Tem toda a disposição. Estuda, lê Bíblia, ora. Daqui a pouco arranja um casamento. Vem o filho e já não tenho mais o mesmo tempo. É verdade que já não tem mais o mesmo tempo. É verdade. Mas se tiver a mesma disposição, vai continuar encontrando o mesmo tempo. Continua. A Bíblia diz que há tempo para todo o propósito de Deus debaixo desse sol. Há tempo para todas as coisas. Só que muitas vezes, imagina se Josué muitas vezes não queria chegar, subir aquela campina, deitar lá em cima e pegar um ventinho fresco. Esticar lá vou traduzir para os dias de hoje, uma rede e fica lá pegando um fresquinho. Israel já está aí, Israel já se acomodou, as tribos já estão acomodadas, já estamos numa terra muito boa, já está todo mundo feliz da vida, todo mundo já tem o seu canto, todo mundo já levantou a sua cabana, todo mundo já tem sua casa, todo mundo já está com o seu pasto. Deus falou que a conquista é até lá. Eu não vou não, tá bom, já tá. Vocês estão felizes? Todo mundo diz, estamos felicíssimos, Josué. Então, para que eu vou dizer, vamos lá, levanta acampamento, pega as armas, vamos treinar, vamos para a batalha? Para quê? Não é uma realidade? Quantas pessoas eu vi pararem a caminhada? Por último, agora eu fiquei impressionado quando fui na Igreja Nova Jerusalém. Fiquei impressionado com aquilo lá. Acabou, a igreja acabou. Fiquei impressionado. Por que a igreja acabou? Irmão, a igreja é movida pelo púlpito. A igreja é movida pelo púlpito. Aí você pode dizer assim, não, mas pastor, nem todo mundo atenta para o púlpito. Às vezes o púlpito pode até estar pregando a verdade e o Espírito pode estar falando, mas depende do comportamento das pessoas. Não, meu irmão, não é assim a realidade. A palavra faz seleção e é o Espírito Santo que pega com uma pinça e põe lá no meio da rua. A palavra tem que fluir para ele poder trazer os fortes e levar os fracos. Então, se afrouxar, se perder o ânimo, se perder a vontade, daqui a pouco, não, orar, não, estou meio cansado. Ler a Bíblia, deixa para amanhã, e esse amanhã nunca chega. Nós precisamos de vontade e entender que reino de Deus é trabalho. Josué, levanta-te, olha, chamando ele ao dispõe-te. Tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu jurei aos seus pais. Josué, olha aí, desde a campina tal até o rio tal. Irmão, imagina se Josué, diz a Bíblia, conquistou naquele território 31 reis. Imagina se ali eu posso imaginar que existiam 31 reinos localizados ali. Olha o tamanho dessa terra. E olha como Deus diz assim, em todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, eu darei a vocês. Isso quer dizer que aonde eu não pisar, Ele não me dará? Então eu tenho que levantar e andar. Eu tenho que me dispor, eu tenho que caminhar. Onde é que vai ser meu? Aonde eu pisar. Então vou sair correndo, vou pisar em tudo que é canto. Uma simbologia, né, que nós podemos tirar daí. E tem mais, vou te dizer ainda uma coisa. Josué, segundo alguns historiadores, que eu não fui lá medir a terra, nem perguntei a Josué até onde ele chegou, irmão. Segundo alguns historiadores, Josué, com tudo isso que ele conquistou,
ele conquistou apenas 1/3 da terra. Agora, veja bem, um homem de esforço, um homem de empenho, um homem de disposição, vai marchar e conquista apenas 1/3 da terra. E se nós formos meio frouxos, meio acomodados, o que nós vamos conquistar dos projetos espirituais de Deus para as nossas vidas? Não vamos conquistar nada. Irmão, afugenta o comodismo da tua vida. Esse ministério, já falei, vou ter que repetir, não é para aquelas pessoas que simplesmente dizem: a palavra é verdadeira. Eu sei que a palavra é verdadeira, muito obrigado, fico muito agradecido. Eu sei o que me custou chegar até aqui, eu sei por que tem dezenas de processos lá nas baixadas a meu respeito. Eu sei que a palavra é verdadeira, porque só os verdadeiros afrontam o sistema, né? Eu sei, mas as pessoas dizem: a palavra é verdadeira, essa igreja não explora, não pede o dinheiro de ninguém, é aqui que eu vou ficar. Não, você não vai ficar. Não é você que escolhe ficar, é Deus que te sustenta aonde Ele quer que você fique. Então você tem que estar de acordo com o que Deus quer. E nessa noite eu quero que o Espírito Santo tatue na sua mente e escreva com fogo nas tábuas do teu coração a palavra trabalho, suor, desgaste, vontade, disposição. Uma vez eu fiz uma oração e eu dizia assim para Deus: Deus, não me importa se eu vou me arrastando ou rolando, a força que eu encontrar, eu a empreenderei em direção ao teu altar. Não quero saber. Se eu tiver sem perna, eu vou me arrastando com os braços. Se eu tiver sem os braços, eu dou meu jeito. Mas enquanto existir em mim alguma força de caminhar em direção a Deus, eu vou caminhar. Irmão, e assim tem sido. E eu encarei umas barreiras nessa vida. Na verdade, até inimigos que eu nem sabia que eram meus inimigos, formavam as suas quadrilhas pelas minhas costas. E, no entanto, quando eu ficava sabendo, eu ficava meio assustado. É mesmo? Fulano fez isso? Fizeram isso? E eu olhava assim e dizia: é engraçado, né? Não me atingiu em nada. Porque quem está disposto a trabalhar pelo reino de Deus, irmão, Deus te sustenta na palma da sua mão. Você nem vê as flechas do diabo que são lançadas contra você. Você nem vê os dardos inflamados das trevas, nem os laços do passarinheiro. Você nem vê, porque o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus está dizendo assim: meu servo é morto. Então você se dispõe, dispor-se, requer uma atitude, e toda atitude é chamada de trabalho. Passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então tá, então Deus está dizendo assim: é a terra que eu, o Senhor, dou. Eu já jurei, olha, já tem tempo que eu já jurei esse negócio, eu já jurei que essa terra é de vocês, e agora eu estou dando essa terra a vocês. O que Josué ia fazer? Beleza, alô gente, todo mundo aí pega um narizinho de palhaço, pega um tamborim e vamos entrar cantando, porque Deus nos deu a terra. Não, Josué chegou lá: anciãos, guerreiros, dispõe, Deus nos deu a terra. O que a gente faz, Josué? Peguem as armas. Meu irmão, Deus te deu muita coisa, só que você não pegou as armas para lutar pelaquilo que Deus te deu. Muita gente se acomodou no engano da palavra, não que a palavra produz, no engano da leitura da palavra, para ficar bem claro. Muita gente se acomodou. Quantas pessoas eu vi dizer assim:
Não, mas está escrito. Pegavam até o que não está escrito, porque dizia assim, está escrito, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso não está escrito não, isso foi dito pelo apóstolo Paulo, e quando é dito por homens, não está nada escrito. Escrito é o que Jesus diz, isso é o escrito. Escrito é o que Jesus diz, não é o que os homens disseram. Essa promessa de crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, ela não existe, ela nunca foi mencionada por Deus em parte alguma da Escritura. Isso está lá naquela questão de Paulo com a cadeia, etc, etc, é outra história, não tem nada a ver com a salvação prometida à humanidade. Então, muita gente se acomodou nisso, está escrito. Eu conheci um jovem que ele dizia assim, olha, fui em tal lugar e um profeta disse que eu tenho um chamado ministerial, que Deus vai me usar poderosamente para curar, para expulsar demônio, para fazer acontecer. Então agora eu já posso ficar tranquilo, porque se Deus falou, vai se cumprir. E eu falei para ele, não é assim não. Mas é claro que é assim. Eu falei, não é assim. Quer aprender como é que é? Tá, fala aí. Eu falei, quando Deus promete uma coisa, é porque você está num caminho, está em uma direção. Você tem que se manter no caminho e se manter na direção, para que a promessa tenha cumprimento. Não adianta ouvir uma promessa e relaxar. Quando se ouve uma promessa, se reúne todas as forças para lutar, para que a promessa aconteça. Não, esse tupi é fogo, né? Esse tupi é fogo. Não é bem assim, não. Eu falei, então tá, encerrou o assunto. Vai procurar ele no ministério. Procura ele nas igrejas. Procura ele, só se você procurar no meio do rol dos desviados. Aí você vai achar. No rol dos confusos. Aí você vai achar. No rol daqueles que estão dizendo, onde estão as promessas de Deus? Aí você vai achar. Eu não, meu irmão. Em todas quantas são as promessas de Deus, nela temos o sim, e eu acrescento, o trabalho, a vontade, o empenho, a disposição, meu irmão. Meu irmão, outro dia eu assustei, eu olhei para mim, eu falei assim, caramba, eu tenho que colocar na cabeça que eu não tenho mais 18 anos. Eu preciso tomar vergonha na cara e entender que eu não tenho mais 18 anos. Eu estava me dando bronca em mim mesmo. Porque por dentro de mim, eu tenho sim 18 anos. Quando se fala de obra de Deus, eu não vejo limite, eu não vejo cansaço. Eu faço tudo enquanto as minhas forças não faltam. Eu me empenho com tudo. Eu não me detenho, irmão. Eu não paro. Por quê? A Bíblia diz que nós seremos galardoados. Amém? Ninguém concorda comigo não, né, irmão? Afinal de contas, você já é mestre. Nós não seremos galardoados. O que será galardoado? As nossas obras. E para fazer obra tem que suar a camisa e tem que ter trabalho. A Bíblia diz que não abriu o livro das pessoas. Não, abriu o livro da obra das pessoas, lá em Apocalipse. Você quer um destaque lá no céu? Eu quero, não para ser melhor do que ninguém, mas eu quero destaque lá no céu. Apocalipse mostra destaque. Ora, qual é o bobo que não luta pelo melhor lugar? Se bem que passou do portal da eternidade para dentro, meu irmão, pode soltar fogos. Pode soltar fogos. Mas já que eu tenho lutado e Deus tem me dado misericórdia, eu sei que além do portal, tem outras coisas e eu quero elas. Eu quero me esforçar para conquistar. Teve um irmão, não vou nem mencionar o nome do irmão. Nesses dias nós estávamos mencionando sobre aqueles que não passaram pela morte. Enoque, Moisés e Elias. Estava até comentando essas coisas. E no final do culto, parece que o irmão me procurou. Pastor, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que o pastor subia. Aí contou a história toda, eu já não lembro mais os detalhes.
como que eu subia e também não passava pela morte. Eu falei, poxa, irmão, será que eu vou ser o quarto? Cá entre nós, irmãos, que eu não sei qual o preço que alguém tem que pagar para alcançar algo a essa semelhança. Mas uma coisa eu peço a Deus, que eu tenha coragem, que Ele tenha misericórdia de mim, que eu tenha coragem de pagar, seja o preço que for, para que Deus cumpra na minha vida tudo aquilo que Ele projetou desde quando Ele me olhou antes que eu me formasse no ventre. Agora, tem outros que não. Eu estou na igreja, a igreja é boa, o pastor não é um explorador, o pastor não é um enganador, tudo com ele é na palavra. Isso é o que eu já ouvi, olha, muitas vezes. Mas não é isso que vai te sustentar, meu irmão. O que te sustenta aí é o projeto de Deus na sua vida. Se Deus não tiver mais projeto com a sua vida, você não conseguirá mais se firmar na congregação. Aqui diz, não te deixarei, não te desampararei. Ser forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Ser forte, muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Eu quero te perguntar uma coisa. Josué, tu quer se conduzir prudentemente? Josué, você quer ser perfeito na sua caminhada? Josué, você quer, durante o seu tempo da vida, ter cumprido o meu projeto? Então você vai fazer o seguinte, você vai meditar no livro da lei, de dia e de noite, para que você seja bem sucedido. Aí eu pergunto, irmão, meditar num livro, não vou nem dizer de dia e de noite, meditar num livro é moleza? Não requer tempo? Não requer trabalho? Não requer esforço quando as costas já estão doendo, você sentado numa cadeira? Quando as vistas já estão lacrimejando? Tudo que você quiser conquistar, ponha primeiro à sua frente uma faixa escrito trabalho. E tem mais, irmão, há uma tendência das pessoas a afrouxarem. Isto é uma tendência do ser humano, uma tendência. Tem pessoas que quando começam a fazer cursos, por exemplo, a pessoa faz um curso, o meu curso dura 6 meses. No primeiro mês ela está lá pontual. Sempre meia hora ela já chegou. O professor nem apareceu, ela já está sentada lá na frente. No segundo mês a pessoa está lá pontual. No terceiro mês é os trabalhos, tudo melhor trabalho, sempre fazendo perguntas, se interessando. Quando chega o quarto mês, já está chegando atrasado. Já está chegando em cima da hora. Já não é mais aquele aluno tão interessado. Já fica de papo com o colega. No quinto mês, já está chegando atrasado. Professor, dá licença, posso entrar? Já não está levando. Existe, isto é, pesquisas apontam que isto é natural do ser humano. Quando vai vendo o final de certas coisas, começa a ter uma tendência ao relaxamento. Nós não podemos ser assim. Nós temos que empreender trabalho sempre. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que é firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho tem recompensa no Senhor. Então, meu irmão, volta para a oração, lembra-te de onde tu caíste e retorna ao teu primeiro amor. Volta para a palavra, que onde Deus estava de olho em você, estava dizendo, opa, dentro de poucos meses aquele ali vai estar no nível que eu quero e eu vou me manifestar a ele. Você largou a palavra e perdeu a promessa. E essa é uma palavra que o Espírito Santo está falando. Tem gente que largou
o trabalho, largou a sua conduta e perdeu a promessa. Mas ainda bem que aqui, quando a gente prega, a gente sente umas coisas espirituais no ar. Esta palavra de hoje é um chamado. Nem tudo está perdido, meu irmão. Então, mas espera aí, pastor, eu não tenho tempo porque o meu trabalho não me deixa me envolver com a obra, o meu trabalho não me deixa um monte de coisa. Meu irmão, Josué tinha muito trabalho, toda hora tinha que estar convocando os guerreiros, tinha que estar olhando o treinamento dos guerreiros, tinha que estar olhando toda a situação. Josué tinha que verificar as armas, se estava tudo em dia. Josué tinha que ver os espias que ele mandava nas terras para ver qual o nível de artilharia, vamos traduzir assim, que aquele povo tinha. Quantas espadas, como eles confeccionavam as suas espadas. Se lá tinha pessoas altas, baixas. Josué fazia isso. Não, mas espera aí, Deus não falou, eu vou dar essa terra para vocês? Sim, Deus falou, vou dar essa terra para vocês. Mas só que quando os espias na época de Moisés foram enviados, eles voltaram e disseram, essa terra não tem condição. Lá moram o quê? Gigantes. Nós éramos o quê? Gafanhotos diante dos olhos deles. Ou seja, não estavam mais dispostos a empreender esforço pela palavra de Deus. O que nós chamamos de, muitas vezes, falta de fé. Aqui, Josué diz assim, no verso 8 ainda diz, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Só existe uma maneira de fazer prosperar o caminho e ser bem sucedido. Como? Desprendendo o trabalho para meditar na palavra de dia e de noite, e andar segundo esta regra. Mas quem não conhece a regra, anda fora dela e não nela. Não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, está contigo por onde quer que tu andares. Bom, se o Senhor está comigo por onde quer que andares, eu vou para a sombra e para a água fresca. Não, eu estou contigo, vai para o campo de batalha, vai lutar, vai se esforçar, vai orar. Tem muita gente que fica na maior ilusão. Deus fala comigo. Como? Com 5 minutos de oração por dia? Tu quer ouvir Deus? Ninguém ouve Deus com 5 minutos de oração por dia, meu irmão. Deus fala comigo, me dá sonhos proféticos. Como? Lendo a Bíblia 5 minutos por dia? Não, aí é brincadeira, aí é ilusão, aí é capa. Vamos falar sério das coisas de Deus. Observa aqui, Deus está falando para Josué, medita de dia e de noite. Lá o Salmo número 1 vai dizer o quê? Milhares de anos depois. Bem-aventurado o homem que medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros, dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem e tudo quanto faz, prospera. Lembra de José? Aonde botava a mão, florescia. Quer a bênção na sua vida? Quer a fartura? Quer a prosperidade? Quer a mão de Deus? Quer os talentos espirituais? Vai para o Salmo número 1. Mas não pensa que hoje eu li a Bíblia. Tá, hoje não interessa, e o amanhã? Meditar de dia e de noite não é um dia e uma noite, é constante. Isso dia e noite é constante. Após o dia vem a noite, após a noite vem o dia. É constante, você tem que ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Agora, meditar na palavra dá trabalho. Nós que não temos ar-condicionado, num calor desse, sentar num cômodo da casa para ler a Bíblia, você tem até que botar umas toalhas por baixo do braço, senão detona a Bíblia toda. E quem quer parar dentro de um cômodo quente, com 30 graus de temperatura ou mais, para ficar lendo Bíblia? Quem quer parar?
Quem quer ter esse trabalho? Quem quer se esforçar? Quem quer se empenhar? Quem tem na sua mente realmente a ideia de que isto vale a pena? De que isso realmente vai gerar um fruto no futuro? E não é um futuro distante não, meu irmão. É um futuro próximo. Eu comecei no Evangelho, com 13 anos de Evangelho, Jesus me mandou fundar a geração Jesus Cristo. Eu te pergunto, 13 anos é um tempo longo ou é um tempo curto? Para muitos é um tempo imenso, mas dependendo da obra que Deus tenha na sua vida, é um tempo curtíssimo. No verso 10, então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Tá, nós vamos entrar na terra aí que o Senhor nos deu, mas nós precisamos ter um trabalhinho, nós temos que nos prover de comida. A multidão precisava primeiro ter um certo trabalho, um empenho, uma dedicação para depois passar o Jordão. Aí vem no verso 12, falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas, à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Olha mais um esforço que era necessário, um tipo de esforço que eu ainda chamo de trabalho. Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, trazer à memória o que nos dá esperança. Só quem tenha meditado na palavra de dia e de noite tem as coisas em memória, e o Espírito Santo ajuda a lembrar. Então tudo, não só o natural, como as questões espirituais envolvidas aqui, todas elas exigem o desprendimento de ações, atitudes que geram trabalho. Irmão, nessa noite você precisa entender que o seu comodismo vai destruir o seu futuro. Você precisa entender que se o sol está caustigante, se o sol está escaldante, se você está sem vontade, você tem que elevar os olhos para o alto, pedir: Deus, renova as minhas forças. Você tem um trabalho para fazer, você tem uma obra a realizar, você tem uma missão para apresentar diante de Deus. Você não pode se dar por vencido, você não pode se dar por cansaço. Irmão, essa é quase que uma pregação natural, mas não é natural. É espiritual, porque muitas pessoas estão julgando as coisas de modo natural e estão esquecendo que há um tempo para apresentar-se diante de Deus. Como diz Paulo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Só que é o seguinte, ele diz: procura apresentar-se a Deus. Na verdade, não somos nós que nos apresentamos a Deus, é Deus quem nos chama à sua presença. Deus precisa de um guerreiro, ele vai e chama. Tupiranito, está pronto? Ah não, Senhor, mais uma semana. Não, então fica para próximo, porque eu estou precisando de alguém agora. Então, essa prontidão, essa disponibilidade, essa vontade é o que vai fazer com que a sua vida esteja pronta na hora que Deus passar em revista e chamar o seu povo. Verso 14, olha o que Josué diz: vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armado na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Veja que tinha um destaque ali. Vocês aí, os valentes, vocês vão passar na frente dos vossos irmãos e os ajudareis. Quer dizer, tem sempre alguém que se destaca. Mas o que faz uma pessoa se destacar? Não é a sua disposição, não é a sua confiança.
Por que que no meio do exército de Saul, Davi se destacou? Com aquela palavra, quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Por que que Davi teve todo aquele destaque e conquistou uma promessa à frente de todos aqueles milhares de homens muito mais forte que ele? Davi não sabia usar uma espada, Davi não tinha condições de usar uma armadura, Davi não era um homem de guerra, Davi nunca tinha pelejado nenhuma guerra, a não ser o leão e o urso. O que levou Davi a vencer Golias? Foi a disposição dele de encarar Golias. Foi isso que o levou a vencer, irmão. Qualquer um do exército de Saul que tivesse saído para guerrear com aquele filisteu, teria vencido o filisteu, porque quem iria derrubar o filisteu era Deus, não era um homem. Só que Davi é quem teve essa disposição, ele que se lançou a esse trabalho, foi ele que foi ao campo de batalha. Quer vitória na tua vida contra os Golias que existem por aí? Desce ao vale, dispõe-te, levanta-te, ser forte, corajoso. Deus vai glorificar o nome dele através de ti. Aqui está dizendo, como eu dizia, né? Todos os valentes passarei armado à frente dos vossos irmãos. Irmão, sempre tem gente que se dispõe mais que o outro. Sempre. Mas a seara sempre vai ser grande, os obreiros sempre vão ser poucos. É notório o destaque de alguns ao longo da história. Jonas, certa vez, filho de Saul, saiu no meio do arraial dos inimigos, pediu um sinal a Deus. Segundo ele acreditou que recebeu esse sinal, ele sozinho partiu contra os inimigos e foi derrubando um a um, derrubou várias pessoas em um dia só. Foi um assombro aquele negócio. Em Israel tinha um homem que ele segurou a espada e diz a Bíblia que ele partiu para a guerra com tanta determinação que só aquele homem conseguiu matar dos adversários 300 homens. Ele foi guerreando um por um e ele matou 300 homens. E quando a guerra acabou, ele não conseguia abrir a mão, os seus dedos estavam travados. Foi necessário que alguém viesse abrir os seus dedos devagar para que ele soltasse a espada. Você está entendendo, meu irmão? Que não é simplesmente o tamanho do teu Deus que faz a obra, é o tamanho da tua disposição. Você está entendendo que não é só o sangue de Cristo que faz a obra, é o meu suor também. Você está entendendo que não é só os projetos de Deus que fazem a obra, é a minha vontade também. Deus não me chamou como um robô nesta obra, Ele me chamou como participante. Você tem que ter disposição, irmão. Tem que se envolver. Tem que se envolver. Tem pessoas que hoje você ainda vê no meio dessa congregação, que dentro de pouco tempo não vai mais ver. Tem pessoas que Deus já chamou para se envolver com a obra, e a pessoa, não, pastor, eu não quero não. Quem não quer se envolver com a obra, meu irmão, não é sustentado pelo Senhor da obra. Você não tem direito a dizer não quando Deus te chama. Tem que ter vontade, empenho, disposição, e não pode fugir do trabalho, não pode fugir do trabalho, não pode fazer corpo mole. Tem muita gente que está dormindo até 11 horas, meio-dia. Obreiro de Jesus Cristo pode mudar esse hábito, porque quem tem esse hábito não prevalece na obra. A nossa missão é madrugar. Não venha trazer esse hábito para a igreja de Jesus Cristo. Ele não pega, não cola, não subsiste. Você tem que acordar cedo e dormir tarde. É assim que funciona um obreiro de Jesus Cristo. E a coisa é tão incrível, sabe, que perante a necessidade que a obra tem, Deus até te arranca o sono.
você nem consegue mais dormir cedo, porque Deus precisa de você trabalhando para Ele. Aqui, estamos chegando ao final, verso 15 diz, vamos ler o 14, vós mulheres, vós meninos, vosso gado, fique na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão, porém vós todos os valentes passareis armados na frente dos vossos irmãos, e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis o que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Veja, eu acho interessante essa expressão que começa o verso 15, até que o Senhor conceda descanso aos vossos irmãos. Até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos. Sabe o que essa frase me diz? Que quem nos dá descanso é Deus, é o Senhor. Então, eu não tenho que procurar o meu descanso. Eu não tenho que procurar o meu comodismo. Eu não tenho que procurar a minha tranquilidade e a minha paz. Essas coisas quem me dá é o Senhor. É Ele que planeja isso para a minha vida. Eu não tenho que procurar o meu bem-estar, porque isso é missão do Senhor, meu Deus. É Ele que me dá o bem-estar. Tanto que para mim nesse lugar, Ele tem dito que você cuida do que é meu e eu cuido do que é seu. Essa foi a aliança que Deus fez comigo no começo desse ministério. Você cuida do que é meu e eu cuido do que é seu. Sabe o que eu entendo? Que Deus não dorme cuidando do que é meu. Até quando o diabo tenta invadir minha casa, os anjos partem atrás deles furiosos e eles batem em retirada. Deus não dorme no cuidado que Ele tem comigo. Eu não dormirei no serviço que eu tenho com Ele. Sabe, meu irmão? Até que o Senhor conceda descanso. Então, se Deus não te deu descanso, é porque Ele está vendo que você ainda pode trabalhar. Vai em frente, renova as forças, renova o teu pacto, a tua aliança com Deus. Vai em frente, não te dê por cansaço, por cansado. Cuidado com o cansaço natural, porque muitas pessoas olhando para o lado natural, tadinho de mim, hoje eu trabalhei 12 horas, eu não vou na igreja não, eu estou cansado. Vai nessa, vem se arrastando, meu irmão, vem se arrastando. Já contei aqui várias vezes a experiência dos pratos, né? Pessoas que iam pregar em outras igrejas e etc. Quando vinha, Deus revelava, perdeu o prato. Teve uma pessoa aqui nesse ministério que perdeu vários pratos, que acontecia o seguinte com ela. Eu chegava e perguntava, irmão, no culto anterior Deus já tinha mostrava a figura da pessoa na congregação, mas ela não estava lá. Aí o Espírito de Deus está mostrando, é porque deveria estar. Deus preparou o caminho da pessoa para ela estar presente, só que ela não estava. Aí Deus mostrava o lugar onde ela deveria estar e ela não estava. Aí vinha outro culto, aquilo me deixava intrigado. Irmão, não veio no culto? Por que você não veio no culto? Não, pastor, sabe como é, né? Lá no trabalho, tais dias, de tanto em tantos dias, pinta uma dobra, tem um presidente lá, e o camarada trabalhava com segurança, então tem uma dobra que paga não sei tantos na mão, era 50, era 100, então nós precisamos, não vai fazer diferença faltar um dia de culto, porque eu peguei 100zinho na mão, 100zinho, poxa, é um dinheiro, né? Muita gente, meu irmão, é assim, valoriza essas coisas naturais. Hoje eu conheço a pessoa, eu tenho certeza que os 100zinho que ele pegou não fez a mínima diferença na vida dele.
mas as pregações que ele perdeu fez diferença. Eu vou contar uma coisa, irmão. Se você realmente não pôde vir no culto, Deus sabe. Depois você pega um CD desse, você põe para tocar no teu aparelho, você vai receber pelo CD tudo que nós temos recebido ao vivo aqui. Agora, se você poderia estar presente e fez corpo mole e fracassou na caminhada, não se dispôs suficientemente, você pode levar o CD e ouvir quantas vezes você quiser, você não vai receber nada do que foi recebido aqui ao vivo. Isso é uma questão de justiça. Por que uns pagam um preço para receber e outros ficam no comodismo? Onde está a justiça? Mas ele falou para Abraão, porventura não faria justiça o grande juiz de toda a terra? E nós pensamos que Deus só faz justiça com o ímpio, só faz justiça com os outros. Não, Pedro escreve dizendo que o julgamento começa pela casa de Deus. Meu irmão, nada de corpo mole, nada de corpo mole. Se tem alguém para subir no telhado, eu reconheço a minha idade, estou quase com 50, eu não subo. Se não tem ninguém para subir no telhado para consertar alguma coisa, eu mesmo subo. Subo orando, Deus, me renova as minhas forças, me dá a tua graça, eu subo e conserto. Se tem alguém para serrar, meter uma lixadeira em alguma coisa, uma esmerilhadeira, cortar alguma coisa, muito que bem, eu glorifico a Deus pelas ajudas que Ele traz nesse sentido ao ministério. Se não tem ninguém, eu vou e faço. Eu tenho um bocado de máquina em cima, eu tenho maquita, eu tenho esmerilhadeira, eu tenho soprador térmico, eu olho as coisas para fazer, não aparece ninguém para fazer, tem eu, eis-me aqui, Senhor, eu vou lá e faço. Às vezes dá 8 horas da noite, quantas vezes eu já estive em cima de telhado, 8 horas da noite, está entrando água não sei aonde, telhado move, telhado dilata, sempre tem esses problemas. Meu irmão, eu não aceito dizer estou cansado, mesmo quando reconheço que estou, mas eu reconheço que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Você quer hoje? Alguns anos atrás, eu orava ao meu Senhor e dizia assim: Deus, me livra dos obstáculos, eu quero me envolver com a tua obra, e não quero que nada me pare, que nada me detenha. E eu falava dessas situações, tem pessoas que ficam doentes, as doenças estão no mundo, e tantas outras coisas. Mas meu irmão, não vou falar o que houve comigo não, vou falar o que pode acontecer contigo hoje, nessa noite. Você sabe que do alto céu pode desenrolar um tubo da ciência de Deus para injetar dentro da tua corrente sanguínea um líquido poderoso que nada vai te parar. Você vai estar sempre no projeto de Deus, não interessa o que aconteça, tudo será projeto de Deus. Você crê que nessa noite um anjo pode encostar próximo de você com um tubo de soro, um tubo de ensaio, uma seringa espiritual, injetar algo dentro do seu espírito, dentro da sua alma, dentro do seu corpo, e você se transformar numa pessoa insaciável para declarar mesmo: a minha vontade, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Para que você quer viver nesse mundo? Se não for para servir a Jesus Cristo? Eu já fiz a minha oração. Deus, Tu és o Deus das misericórdias. Se não for para Te servir, Deus, por Tuas misericórdias, e tão certo eu estou que Tu me ouves, mais certo que o ar que eu respiro, tira a minha vida. Eu me recuso a viver se não for para Te servir a cada manhã que o sol se levanta. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, para nós concluirmos. A profecia que se cumpriu sobre João Batista diz assim: preparai o caminho do Senhor,
e endireitai a ele veredas no ermo. Olha as duas palavras que entram. Preparai o caminho do Senhor. Para preparar alguma coisa dá trabalho. Deus estava chamando João Batista para trabalhar, e vê se ele não trabalhou. Um homem que prega debaixo daquele sol do deserto, às margens do Rio Jordão, morando dentro de caverna. Um homem que nunca entrou na cidade, a não ser quando foi para ter a cabeça na bandeja. Aquele homem vivia do que levavam para ele, ou como dizia a Bíblia, da maioria do que ele comia, gafanhoto e mel silvestre. Vai dizer que esse homem não teve trabalho? E a Bíblia diz a respeito dele: preparai o caminho do Senhor. E Deus estava chamando ele para trabalhar, e diz assim: endireitai no ermo vereda ao Senhor. Endireitar alguma coisa que está torta dá trabalho. Amém, meu irmão? Então, meu irmão, tatue essa palavra no seu coração. Diga assim: eu tenho que trabalhar para Jesus. Quando você estiver cansado, tem aqueles dias que você está desgastado, você diz assim: não importa, eu tenho que trabalhar para Jesus. Supera o teu cansaço, vence ele. Compra uma garrafa de mel. Quando o cansaço vier te bater, você toma uma colher de mel. Mas não para de meditar, não para de orar, não para de ir na igreja, não para de suplicar, não para de se voltar para as coisas espirituais. Uma das coisas que os cientistas dizem que empreende um esforço fora do comum na nossa vida, você sabe o que é? Fazer uma oração. Porque você tem que se concentrar no nada. Orar requer muito trabalho, requer muito esforço. Então, diz a Bíblia: trabalhai enquanto é dia, porque a noite cedo vem. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.